Olá, no programa de hoje vamos falar da estreia da peça Imobiliados, do grupo Máscara em Cena. Os músicos Giovanni Capelletti e Thiago Colombo são nossos convidados para dar detalhes do projeto Balaio de Cordas. E começamos com a presença de Estrela Leminski e Theo Ruiz. Eles apresentam hoje o show Nepotismo no projeto Unimúsica da URGS. Tudo bem? Que legal receber vocês aqui. Tudo bem, obrigada, Olá, querido. tudo E como é bem? que vai ser esse show no projeto Unimúsica? O nepotismo é uma brincadeira que é uma grande mistura, porque o CD anterior nosso é o Leminski Canções, com composições do meu pai, Paulo Leminski, mas nesse tempo a gente já fez um show das canções da Alice. Alice Ruiz. Alice Ruiz, minha mãe. E aí a gente faz uma grande mistura, por isso que é a brincadeira do nepotismo, e como o tema do Unimúsica é a poesia, então a poesia sempre vai permear o repertório, e daí, claro, parcerias nossas com a Alice, parcerias de nós dois, de coisas do trabalho novo, enfim. Inclusive a Alice vai estar presente hoje do show, né? Exatamente, mais que participação especial, ela vai estar no palco o tempo todo com a gente. Então, como é esse processo, esse projeto, né, de unir poesia e música? Quer dizer, não é nenhuma coisa nova, enfim, né, mas como é que é o caminho de vocês? A gente tem vários caminhos assim para compor, né? E tem tipo, a gente pega poemas e música ou cria a letra junto, né? Mas a Alice sempre fala isso e eu gosto de frisar bastante, né? Quando a gente está compondo uma letra de canção, a gente precisa ser o mais direto possível, né? Porque quando você tem o papel, a poesia para ler, né, você tem muito mais tempo, você tem o livro, é uma outra relação com aquela obra, né, com aquele texto, né. O texto na canção, ele tem que ser muito mais direto e muito mais rápido, porque você tem um espaço curto para cativar o ouvinte, 3 minutos, às vezes até menos, você tem que cativar em menos tempo para fazer com que aquela pessoa ouça a música toda, né. Então, o principal processo para a gente criar a letra da música parte um pouco desse norte, assim, de você ser direto e o mais universal possível também, né? A gente está vendo agora imagens de um clipe, biografia, que é uma das novas músicas do novo trabalho, novo disco, e é um disco que está chegando aí com um processo um pouco diferente, né? Vocês estão lançando músicas aos poucos, né? Sim, e eu acho que tem até essa ideia de pensar a poesia e a música, a gente tem essa inquietude de entender, por exemplo, no meu livro de poesia tem questões visuais de fotografia e etc. que acabam transpondo essa coisa o formato padrão da poesia, e nos shows a gente sempre teve muito forte isso, assim, de projeções no fundo, que eram quase clipes ao vivo. E aí, nesse novo trabalho, a gente ficou pensando muito a ideia desse conceito de álbum, que a gente não consegue se desprender, que é uma coisa que as pessoas pensam ainda, mas a nossa audição hoje é muito despretensiosa. As pessoas hoje, quando tem um disco que sai, colocam de fundo e vira tudo uma grande canções de elevador. E a gente queria fazer já com vários produtores, era o projeto, e a gente conversou o quanto cada música era uma música de trabalho. E como a gente queria, na verdade, provocar os ouvintes a acompanhar e entender o álbum só no fim do processo, porque é como a gente faz. No fim das contas, a gente vai fazendo uma obra fechada em si, são as músicas, e no fim o álbum é um grande conceito que fecha isso. E aí, pensando nisso, a gente fez um disco que chama Tudo Que Não Quero Falar Sobre Amor, com 7 produtores, inclusive o Marcelo Fruet, aqui de Porto Alegre. Viemos para Porto Alegre gravar, uma galera muito legal, banda daqui. E a gente está invertendo o processo. A gente está lançando primeiro as músicas através dos videoclipes, e só 2 singles saíram no mês passado. E quando todos os clipes estiverem no ar, todas as músicas estiverem sendo conhecidas, aí que as pessoas vão saber exatamente da onde que a gente tirou tudo isso, que é essa grande brincadeira por a gente ser um casal, que, aliás, muita gente, inclusive, acha que a gente é irmão. Mas eu não sei o que é pior, porque quando acham que a gente é casal, acham que a gente faz música só fofinha. Eu que vim exclusivamente do rock, fico revoltada. E aí a gente fez essa grande brincadeira para mostrar que, no final das contas, somos apenas 2 compositores fazendo um CD e, por acaso, somos casados. E a gente fala de vários assuntos.
Então, E anda essa é a também esses brincadeira. outros olhares, né, de outros produtores, convidados, outros diretores dos clipes, quer 12 dizer, diretores, 7 produtores, foi uma grande turnê de gravação e está sendo uma grande loucura. E agora os lançamentos ainda, a gente vai para BH lançar esse mês, dia 24. 24. Era para ser em Porto Alegre, tá? Não, a gente não conseguiu achar um lugar que comportasse a projeção, mas BH e São Paulo. E daí, como não deu certo fazer em Porto Alegre, o último vai ser em Curitiba de novo, e aí a gente faz o lançamento mesmo, a ideia é que os clipes estejam lá. A gente vai fazer uma bagunça muito grande de banda também, porque a gente trabalhou com muitos músicos diferentes. Então, meio que nunca ninguém vai saber exatamente com que banda a gente vai estar. Aliás, todos vocês aqui são da banda também. É uma questão visual muito que a gente veio percebendo, né, nos últimos tempos, que a música, ela pra gente que trabalha com a canção, né, diretamente, a imagem é muito importante, né? Então a gente não tinha nenhum videoclipe, né? A gente falou, puxa vida, né? Então vamos fazer 12 de uma vez, né? E aí a gente enlouqueceu toda a cena de audiovisual de Curitiba também, porque os diretores dos videoclipes são todos de Curitiba, ou estão morando lá, né? E aí a gente também está apostando nisso, né? Além de tudo, toda essa questão do álbum que a Estrela falou, tem essa questão visual, né? Então a canção, as pessoas vão ser, nesse período do lançamento, que vai, né, começou em abril e vai até agosto, né? Nesse período de lançamento, as pessoas vão ser obrigadas a ouvir a música assistindo o clipe, né? Então isso é de propósito, porque é para as pessoas verem o clipe mesmo, né? Ficarem com aquela impressão, né, daquela obra, daquele olhar daquele diretor. Com exceção de 2 músicas que a gente lançou em single, né? Uma delas é Poliamor, que foi a produção do Marcelo Fruet, aqui de Porto Alegre. Mas César, como é que vai ser a participação da Alice hoje? Então, na verdade, ela vai fazer de tudo. Ela vai declamar poemas, ela vai contar um pouco da história das canções que ela fez, em que ela participou, mas ela vai cantar um pouquinho também. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês Obrigada, hoje aqui querido. no Estação Cultura. Lembrando, então, que o show de Estrela Leminski, Theo Ruiz e Alice Ruiz Nepotismo acontece hoje, a partir das 8 da noite, no Salão de Atos da URGS, Avenida Paulo Gama, número 110, com a entrada franca, mas tem também a retirada de senhas, então você tem que entrar no site da URGS para ver como é que funciona. E tem estreia teatral hoje na Sala Álvaro Moreira. O espetáculo Imobiliados, do Grupo Máscara em Cena, tem direção de Liane Venturella. A montagem pode ser vista de sexta a domingo na Sala Álvaro Moreira e nossa reportagem acompanha um ensaio do grupo. O espetáculo é para fazer com que o público se sinta um voyeur, sabe? Quem de nós já não esteve frente a uma janela iluminada do outro lado da rua? E é bom ser voyeur, né? E essa história ela é montada porque são 4 apartamentos. Mas o pessoal do Máscara em Cena já vem trabalhando personagens, porque a máscara é um excelente instrumento de trabalho para o ator, principalmente para a limpeza de movimento. No momento que tu tapa o rosto, tu percebe o excesso de informações que tu dá, o excesso. Então a máscara minimiza tudo isso, deixa pequenininho, deixa o essencial no corpo. As particularidades de cada morador e suas relações com os vizinhos de apartamentos são observadas pela plateia. A narrativa não traz fala. A interpretação é feita por meio de gestos, ações e movimentos dos atores. A gente montou em blocos. Quem mora em cima de quem? Qual é a continuidade da vida? Como é que a gente sai de uma história que está lá para ir para o outro bloco? Como é que a gente amarra? Então, é um dominó. Eu acho que eu nunca tinha feito um trabalho que eu precisasse anotar tanto de direção, realmente ter um caderninho e anotar, porque era fácil de se perder, porque é muita cena, eles têm muitas trocas, o som está presente com a gente o tempo inteiro, a luz está conduzindo o olhar do público o tempo inteiro. Na verdade, a máscara expressiva inteira, sem o uso da fala, a gente está trazendo um entendimento da máscara que fica numa linha mais sutil, assim, procurando descobrir essa delicadeza de cada indivíduo, de cada personagem. Então, os personagens eles não têm fala, mas eles falam muito através do gesto, né? E a voz deles também é a música, é a composição sonora que também dá voz para eles. Então, é uma série de coisas e que se entrelaçam, se imbricam
e que dá voz para esses personagens, mas principalmente o trabalho gestual deles, o gesto, o sentido do gesto que traz esse discurso, essa narrativa, né? Que desenha essa narrativa, que constrói isso. Eles foram criando essas figuras, né? É um trabalho que dá muita vontade de criar o seu personagem, ter o seu nome, mas nada disso é o que mais importa na montagem. Na montagem, o público vai ser voyeur de um edifício e assim como nós olhamos um edifício e a gente fica imaginando o que acontece lá na vida daquela pessoa, a gente cria às vezes historinhas que nem estão lá. A mesma coisa vai acontecer aqui. Nós sabemos a história que a gente está contando, mas ela é aberta. Ela é aberta porque tem espaços de tempo entre as histórias e as pessoas têm que ir percebendo isso e fazendo também a sua historinha paralela. No cenário da peça, uma estrutura com 2 andares, simulando 8 apartamentos e um elevador, permite a experiência do convívio. A estrutura é um prédio, como vocês podem ver, e são diversos apartamentos, então essas vidas paralelas estão acontecendo às vezes ao mesmo tempo, às vezes o foco vai só para uma vida, às vezes elas dialogam, outras vezes não. Enfim, e são um pouco esses fragmentos de vida onde o espectador é convidado a espiar, na verdade, esses fragmentos, né, que estão aqui sendo expostos por esses personagens. Daí a gente percebe o quanto primeiro a gente carrega nessa máscara aqui, né? Na nossa máscara. A gente carrega todas as informações que a gente tende a botar aqui. E pouco no corpo. Tu cansa de ver gente dizendo, eu estou numa alegria. Daí tu olha o corpo e diz, cadê a alegria nesse corpo? Né? Porque a gente fala muito com isso, né? E muito aqui, do verbo. A gente tenta trabalhar na máscara onde é que está a essência do movimento. Onde é que está? A gente leva até o limite dela não falar. Se a gente for pensar a nossa vida, principalmente quando tu está sozinho, ilhado no teu apartamento, tem vários momentos de silêncio. E é isso que a gente tenta mostrar. Esses hiatos que a gente tem na vida, esses silêncios. Nós vamos a um breve intervalo e no próximo bloco tem música com Tiago Colombo e Giovanni Capelletti do projeto Balaio de Cordas. Duas exposições retomam a programação da Fundação Iberê Camargo. As mostras Depois do Fim e No Drama podem ser vistas até 12 de agosto. No primeiro trabalho como curador residente da Fundação Iberê Camargo, Bernardo José de Souza volta o olhar para obras de vários períodos de acervos públicos e coleções particulares. Depois do Fim é um ensaio sobre a criação material e simbólica da humanidade. Há um dado irônico nesse título Depois do Fim, que marca, é claro, um recomeço a partir do posicionamento da própria instituição, mas muito mais do que isso, a exposição se presta a discutir questões que preocupam a todos nós. A exaustão dos recursos naturais, o que vai acontecer com a humanidade, essa contemporaneidade que, de alguma maneira, aniquila qualquer senso de estabilidade e solidez. Ela parte de uma ficção científica que lança ao público no futuro, examinando justamente essa nossa relação tão delicada com o meio ambiente, mas claro, isso serve como uma espécie de metáfora para se entender as questões políticas e econômicas que dinamitam a nossa realidade imediata e atual. Esse projeto está sendo realizado dentro de uma lógica de trabalho colaborativa. Nós nos associamos a algumas outras instituições, coleções públicas e privadas, como o Margues, a Fundação Vera Chaves Barcelos, alguns colecionadores particulares, artistas, enfim. Essa exposição reúne um arco de artistas muito amplo, desde gente muito jovem, na casa dos 20, 30 anos, até pessoas que estiveram em atividade no início do século passado. Mas essas obras estão reunidas aqui dentro não a partir de um recorte, a partir de uma perspectiva da história da arte, mas sim essa perspectiva
que nos levou a humanidade em algum momento do futuro a não mais poder viver na atmosfera e, portanto, acaba reclusa dentro desse espaço, dessa cápsula. E esse espaço acaba se transformando, portanto, numa cápsula do tempo, onde são preservados esses vestígios da memória afetiva, simbólica e cultural do homem. Eu venho dizendo que essa é uma exposição realizada em caráter emergencial e que responde a um senso de urgência que atravessa a própria instituição, a Fundação Iberê Camargo, mas também quem vive em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, no Brasil, na França, nos Estados Unidos. É um pouco uma resposta a um contexto imediato, em função de uma série de rumores ano passado de que a Fundação poderia vir a fechar suas portas. Já na exibição No Drama, uma faceta menos conhecida de Iberê Camargo. As produções do artista marcam sua relação com linguagens como a do teatro. E o Iberê, ele passou pela literatura, ele passa pelo cinema, ele passa pelo teatro. Então é uma coisa que eu já sabia também de relatos e também com convívio com o acervo, né? Tudo isso faz parte dessa desenvolvimento mesmo com o teatro mesmo, né? É uma relação de vida e de atuação, né? E o Iberê sempre atuou, tanto na forma de... Quando pintava, ele atuava muito, ele atuava com a expressão do corpo, né? Fazendo, refazendo obra, falando, né? Por momentos ele xingava, por momentos ele fazia perguntas, né? O que é isso, né? Ou quem estava em torno também acabava entrando nesse jogo. E com o modelo também, ele acabava atuando, né? Então não é só posar e fazer uma representação de uma figura, não, acho que é um envolvimento de emoção mesmo, né? Eu acho que é isso que é o sentido de dramaturgia, né? Atividades paralelas e diálogos com outros campos do conhecimento prometem ser as próximas ações da Fundação Iberê Camargo, que existe há 20 anos, 8 deles aqui no prédio da Avenida Padre Cacique. O ano passado, em agosto, a Fundação reduziu o seu grupo de trabalho e também mantém reduzido o seu horário de funcionamento. Nós estamos abrindo essas duas primeiras exposições dentro de um programa, de um projeto novo, que envolve não só artes visuais, mas todas as outras manifestações artísticas e todas as áreas de interesse da população. A ideia é fazer com que a Iberê Camargo tenha maior significado para a população, que acolha manifestações existentes na comunidade, sirva como palco para essas manifestações, que a Iberê seja incluída, participe do calendário da cidade. Essa é a nossa perspectiva. Neste domingo acontece o projeto Balai de Cordas do Café Fonfon. O projeto vai reunir os violonistas Felipe Azevedo, Fernando Matos, Giovanni Capelletti e Thiago Colombo. O Giovanni e o Thiago estão aqui para nos mostrar um pouco do repertório. Vamos de música, Thiago?
Oi, Giovanni. Oi, Tiago. Como é que vai ser esse projeto, então, no domingo? E tem ainda a presença do Fernando Matos, Felipe Azevedo, violonistas, cada um com o seu estilo, né, Tiago? Esse é o balaio, então, que eu acho que o grande interesse desse projeto é justamente esse, né? É um mix assim de coisas, a princípio muito diferentes dentro de um mesmo instrumento, né? Ou pelo menos dentro de uma mesma família de instrumentos, né? A gente não vai tocar só violão, quer dizer, só violão é ótimo. Parece quando a pessoa te pergunta assim, mas tu não canta, toca só... Toca só violão? Isso, só isso. Fazer o quê? Mas o Fernando Matos vai tocar viola braguesa, né? Instrumentos, inclusive outros instrumentos precursores do violão. O Felipe também vai tocar o ukulele, vai ter uma variedade de instrumentos da família. O Fernando Matos vai tocar também o oud, que é o alaúde árabe, né? Então vai ter uma variedade cultural ali em torno do que é, né, da riqueza incrível que tem esse instrumento que é só um violão, mas que é tanta coisa, na verdade. Giovanni, o repertório? Bom, primeiro que é uma idealização do Felipe, né? O Balaio de Cordas é um projeto que ele fez já por uma série de anos já, né? Começou no final dos anos 90 e ele está retomando isso e enfim, foi tudo ideia dele, né? Planos dele. Ele pediu para nós cada um tocar 4 temas, né? Então eu posso falar por mim, eu vou tocar temas de minha autoria, né? A minha história que é com a música flamenca, né? O Tiago agora está com um repertório novo, né? Do último trabalho dele, disco novo, agora está saindo do forno. O Felipe também tem as coisas mais variadas também com voz também, né? Já o Fernando, eu não tenho muita ideia do que ele vai nos propor, mas tenho certeza que ele vai nos surpreender com a qualidade que ele sempre tem, né? Na verdade é justamente isso, buscar uma pluralidade, né, de estéticas, de jeitos de pensar a música, de pensar o instrumento, né? Que apesar de, né, parecer que são a mesma coisa, mas tem vários jeitos de pensar, vários jeitos de se tocar e várias músicas para se ouvir, né? Vários tipos de música. Legal, então o projeto acontece neste domingo, no Café Fonfon, ali na Vieira de Castro, número 22. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Martim, sempre um prazer vir aqui. O Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente volta, então, na próxima edição. E para encerrar, então, Giovanni Capelletti. Thank you.